Hora da Saúde no ar, exatamente às 13 horas, 1 hora da tarde, Hora da Saúde, programa da Coap Saúde, com o apoio do Hospital HDOC. Boa tarde a todos! Já estou me coçando aqui para falar, para receber minhas consultas gratuitas pela rádio. Quero dar primeiro aqui boa tarde para o Dr. Valderir Júnior, diretor médico da Coap. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Clarissa. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Nós aqui outra vez fazendo outro programa de excelência. Eu espero que você esteja vendo que hoje você é minoria. Desde o programa passado, eu não estou gostando disso. Eu quero dizer, eu espero que o presidente, que a grande cúpula da Coap esteja escutando e acompanhando esse programa, que eu estou sendo minoria, né? Só eu de mulher. Normalmente as mulheres dominam o programa e a gente quase não deixa o Dr. Valderir falar. Quando eu estou sozinha, não tem como ser diferente, o Dr. Valderir ganha todo o espaço. Não, mas eu vou deixar uma ressalva aqui, você é tão poderosa que sozinha é suficiente. Ah, tá. Boa tarde, Justino! Boa tarde, Justino, prazer estar aqui mais uma vez. Diretor magnânimo do... Justino, tu tem tantas funções que na hora de dizer tua função eu nem sei. Diretor de marketing, né, Justino? O entrevistado dele tá só sorrindo, achando que eu tô ignorando ele, mas toda vida eu faço isso com todos os entrevistados. Eu deixo para o fim, tá? Para o fim desse primeiro momento. Eu queria lembrá-los que vocês podem participar, né, desse programa mandando perguntas, beijos, recadinhos do coração. No programa passado eu reclamei com meu marido que nem ele mandava o recadinho do coração para mim. O pessoal assiste, acompanha, mas não manda os recados. Mandem suas perguntas, a gente está ao vivo pela internet também. Você pode, é só colocar Coap Saúde no YouTube ou então Jornal Jangadeiro no YouTube, que nós estamos ao vivo e a gente responde. Estamos aqui com você, Clarissa, Daniele Serpa. Obrigada, Daniele. Olha, primeiro recadinho do coração que eu recebi. Estamos aqui agora, sim, ele já estava pensando que ele não ia falar nesse programa. Para que eu vim aqui só para ver esses três conversando? Foi só para isso mesmo, viu? Tudo bem, né? Estamos Tranquilo. aqui com o Dr. Márcio Chaves, advogado, responsável pelo Núcleo de Assistência Social e Jurídica de Atendimento ao Cooperado da Coap. Merece aplausos, Dr. Valderir? Sempre. Sim, sempre. Obrigado. A gente tinha um efeito, mas aí Quem você sabe a gente mesmo faz ao vivo. Efeito ao vivo, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Eu sempre acompanho o programa nesse horário, quando posso. E por que não manda recadinhos do coração? Já mandei vários. Pois no próximo mande. não Clarissa, recebi. estou te escutando. Vai ter que dizer o meu nome, Clarissa, porque a gente disputa. Entendi. Eu e Dr. Valderir. Eu mandei só pro programa mesmo, geral. Não, tem que já dizer. tem Clarissa, estou acompanhando. Muita gente mandando mensagenzinha aqui, doutor Hugo, Daniela, Renê Salles, já tá, Paula Bombando. Franco, todo mundo já tá mandando mensagem aqui para o programa, dizendo que tá acompanhando, atendendo o seu chamado, viu, Clarissa? Olha Você aí. disse, gente, vem aqui, aí já tem um aqui, estamos aqui com você, Clarissa. E o Dr. Hugo falou, a Coap tem mais de 4.000 médicos cooperados. Foi esse número que você falou, não Isso, foi? exatamente. Mais de 4.000 médicos cooperados, e o programa tem o compromisso com a divulgação de informações qualificadas e de qualidade. Sim, é isso mesmo, doutor Hugo. Parabéns ao doutor Márcio por antecipar a sua entrevista, por estar participando, atendendo o nosso convite. Obrigada, doutor Márcio. Eu que agradeço, e é uma oportunidade muito boa de estar aqui, conhecer o programa, assim, ao vivo, né? Aqui presencialmente, porque ao vivo eu já acompanhei pelo rádio e pelo YouTube, principalmente. Mas é um prazer estar aqui, estou à disposição aqui para falar um pouco sobre mim, sobre o nosso trabalho lá na Coap. Doutor, o que um advogado... Porque a gente, quando pensa em saúde, em Coap, em hospital, a gente não imagina um advogado, né? O que um advogado... As minhas perguntas, viu, doutor, não são de especialista, não. Minha cabeça é cabeça vazia, cabeça oca. Eu pergunto, o tic-teco às vezes não funcionam normalmente. O que um advogado faz numa cooperativa de saúde? No meu caso, lá é um serviço, mais um dos serviços que a cooperativa faz para o cooperado. Então nós temos lá um núcleo, sou eu, advogado, e tem um assistente social, que é a doutora Liliane,
e a gente trabalha diretamente, fazendo tete a tete mesmo, com o cooperado, tirando dúvidas, orientando em vários assuntos jurídicos, né? E também principalmente nessa área dos benefícios da Previdência Social, que é o topo dos nossos atendimentos, são mais esses, né? Ligados à Previdência Social e negativa de benefícios que eles pedem, e às vezes tem o direito e é negado e tal, e a gente vai orientar e até fazer alguns procedimentos também administrativos, né? Então é um serviço para eles, Pra né? eles, Porque toda diretamente. grande empresa, ela tem um setor jurídico que trabalha em prol da empresa, mas nesse caso é um serviço para os cooperados. A Coop tem o seu serviço para ela, Sim, como que é o toda setor empresa. jurídico, isso. E tem vamos colocar essa ramificação voltado para o cooperado. Maravilha. Então o cooperado tem mais esse serviço, como tem vários outros, né? Esse é mais um serviço que, antes de eu ser chamado pelo Dr. Newton para compor essa equipe, eu não sabia de nenhuma cooperativa que prestasse esse tipo de serviço, né? Jurídico. Ao cooperado, aos assim, cooperados. diretamente, tirando dúvida, orientando e até pegando na mão para fazer alguns procedimentos que ele não saberia fazer, uma declaração, um recurso administrativo junto ao INSS e outros que realmente talvez fique um pouco mais complicado para a pessoa que não é leiga. acostumada, Isso, né? nunca fez. Então a gente faz esse serviço, praticamente pega na mão mesmo do cooperado e faz juntamente com ele, ou às vezes faz por ele mesmo. Olha como o pessoal acompanha. O microfone do Dr. Márcio está baixo, viu? Mas eu estou quase encostando, estou quase beijando aqui. Pois, vocês sabiam, gente, que o jurídico da Coap, além de ser advogado e prestar esse serviço aos cooperados, ele também é produtor musical e cantor. Então o microfone dele não pode ficar E baixo. músico. Falar músico, porque disso ele entende bem. Né? Pois é. Vamos ver se melhorou. Fala mais pertinho. A gente, hoje em dia, um dia desse, estava escutando no rádio mesmo, uma pessoa lembrando que nas nossas épocas de faculdade, quando a gente saía da faculdade, praticamente tinha um emprego certo naquela área da qual a gente se preparou. E hoje não é mais. Você se forma em direito ou em outra coisa e você vai fazer o que o mercado lhe chamar para fazer. Sim. Você pode até trabalhar na sua área ou não, né? Mas o importante é você estar preparado. Inclusive, isso é até uma definição que eu ouvi de sorte, né? A pessoa diz, falando de tal, se deu bem porque teve sorte na vida, deu sorte. E uma vez eu ouvi uma definição que me chamou muita atenção. Diz que sorte é você estar preparado, né? Preparado para a primeira oportunidade, para a boa Para oportunidade. na hora que aparecer. o cavalo selado passar na sua frente, Esse né? é o cavalo mesmo. Então você estando, apareceu a oportunidade, você está preparado, pronto, a sorte está aí. Então a preparação é tudo. Dr. Valderi mandaram um tchauzinho para você, muito viu? obrigado. HDoc 60 mais mandando um tchauzinho. Aproveitando que estamos aqui entre profissionais da Coap, o que é o HDoc 60 mais? Bom, o marketing vai querer. Não, posso ir, vamos lá. O HDoc 60 mais é um programa que nós criamos de assistência à pessoa idosa. Então lá tem vários recursos. A gente está criando agora nesse momento um clube de assinaturas, onde o idoso vai poder assinar ali, fazer um pagamento mensal e ele vai ter uma série de benefícios, entre eles consultas, terapias. A gente está criando lá todo um pacote de coisas muito interessantes para aquela pessoa que quer gerar um cuidado adicional para o idoso, né, e para o próprio idoso. Então, o HDoc 60 mais é esse programa que nós estamos desenvolvendo, que envolve todos os nossos recursos, né? Envolve a nossa clínica, o nosso laboratório. Será que vai envolver até as dúvidas nossas ambulâncias jurídicas? também. Aproveitando aqui o advogado. Tem todo um programa de saúde ligado à área de saúde que está dentro desse programa HDoc 60 mais. São muitas novidades, né? Isso. Mas vamos voltar ao nosso jurídico, músico. E além de cantor, eu falei cantor porque você disse que canta também, canto, né? Toca? As horas vagas, toco também um pouquinho de O violão. quê? Violão? Violão, um pouquinho de Um violão. pouquinho de violão? Duvido que seja um pouquinho. Ele toca bem pra Pablo caramba. de Luthier, você não sabe Vixe, como é. tá longe. Toca, canta e produz. É. Mas além disso, você também
está começando um serviço novo que eu queria que você falasse Pois não. pra gente, porque é algo especial. O que é que eu senti? Porque ao longo dessa minha carreira, né, de mais de 20 anos de advocacia, e também por ser uma pessoa com deficiência, né, eu tive paralisia infantil desde bebê, tinha 10 meses de idade, nem tinha 1 ano ainda. Então praticamente a minha vida, eu não conheço uma outra vida, não lembro uma vida que eu não era deficiente, né? Porque tem pessoas que adquiriram deficiência ao longo dos anos. Por um acidente, né? Ou alguma doença. E eu não, eu sempre. Então, tanto é que eu nem me sentia deficiente, porque eu não sabia o que era não ser uma pessoa deficiente, né? Quando eu era criança, adolescente. Isso nunca me impediu para nada, graças a Deus. Mas, eu esqueci a pergunta. É o seu projeto Sim, novo. pronto. Então, por conta disso, e por ser advogado, muitas pessoas passaram a me questionar, doutor, como é que a gente faz? Eu estou precisando aqui de uma assistência, do benefício, que é aquele chamado BPC Loas, como é que eu faço? Eu quero comprar um carro com isenção, com desconto, né? Eu sou deficiente, ou tenho uma pessoa deficiente na família, como é que eu faço? Aí eu fazia essas orientações, né, de experiências até das quais muitas eu já passei, né? Inclusive eu já comprei mais de uma vez carro com desconto, né? É um desconto, por sinal, muito bom. De quanto, doutor? Varia, porque são 2 isenções básicas, né? Que é o IPI e o ICMS. Então, quanto maior for a porcentagem do carro, porque é variável, não é fixo, né? Se o carro for um valor maior, o IPI incide maior. Se for um valor menor, aí ele vai reduzindo. Que é para facilitar justamente o carro popular do não popular. Uhum. Então, por conta disso, pode chegar até 20 e poucos %. É uma porcentagem. Faz diferença, né? Um carro, por exemplo, de 100 mil, a pessoa pode comprar por 80 e poucos mil. É uma diferença até boa. Uhum. Eu já comprei duas vezes, me utilizei, né? E acho muito interessante porque... E muitas pessoas me perguntam, não só sobre isso, mas outros assuntos, acessibilidade e tudo. Então, nesse meu projeto, eu quero falar justamente sobre todos esses assuntos. Porque eu já vi vários canais, uma pessoa falando só sobre acessibilidade, outro falando só sobre compra de carro, outro falando só sobre os INSS, aposentadoria para pessoa com deficiência. E eu resolvi, então, juntar todos esses assuntos. É um desafio, né? Porque são muitos assuntos. E falar todos para concentrar num lugar só. Para quando a pessoa me procurar nas redes sociais, principalmente YouTube e Instagram, que é o que eu quero trabalhar, eu prestar mais esse serviço para o público em geral, né? Orientando, dizendo que você tem esse direito. E como é que você vai conseguir adquirir esse direito? Então eu vou dizer que a pessoa tem o direito e vou dar o passo a passo para ela. Mas eu vou perguntar aqui, a pergunta é, né, Clarice? Eu tô deixando, pode falar. Qualquer, claro, não todas, né, mas assim, qualquer deficiência me dá esse direito de solicitar esse abatimento nos carros? Tem alguma específica? Tem alguma que está fora disso? Porque eu acho que o nosso público está ouvindo e fica interessado em querer saber, né? Eu posso, mas de repente o tipo de doença que ele tem, não, isso aqui está fora. E existe a própria legislação diz quem é o deficiente. É uma lista grande, tem vários nomes até médicos, né? Paraplesia. Sim, tudo bem. Tem vários, que eu não consigo dizer agora todos, porque a lei diz todas as doenças que classificam a pessoa como pessoa com deficiência. Normalmente a lei entende quando a deficiência é permanente. Então ela sendo permanente, então a pessoa tem direito, é considerada deficiente e vai ter direito aos benefícios legais. Tem doenças crônicas também que podem ter esse direito. Tem. Né? Inclusive tem uma que, doutor, me ajudar aqui, pessoas que sentem dores no corpo. Esclerose. Como fibromialgia. Isso, fibromialgia. Que inclusive dá direito a estacionamento. Câncer. Alguns tipos de câncer. O câncer, quando ele gera, após o câncer, gera uma limitação. Sim, gera por exemplo, um problema cardíaco. Câncer de mama, a mulher fez a cirurgia e gerou uma limitação permanente para ela, no movimento, alguma coisa assim, no braço, né, normalmente.
Então, por conta disso, ela vai ser enquadrada como deficiente e pode ter direito a todos os benefícios. Márcio, vamos antecipar um pouquinho esse programa? Pois não. Quais são as principais dificuldades assim da pessoa com deficiência hoje? Assim, desde dificuldades que ela enfrenta, talvez de preconceitos, o que ela pode fazer em relação a isso, como essas dificuldades de acesso a esses benefícios legais. Quais são as principais, assim? O mundo mudou muito, né? Desde a minha época de adolescente para agora, mudou muito. Antigamente, um dos principais problemas era a acessibilidade a tudo, né? Acessibilidade a tudo, não só a prédios, como também a informação, a prioridade e várias coisas, né? Então, isso ao longo do tempo, né, foi melhorando, inclusive com leis internacionais da ONU e tal, foi melhorando isso. Então, hoje, é comum você entrar em qualquer prédio e ter uma rampa, ter um elevador, ter aquele piso tátil, que é mais recente, né, para pessoas com deficiência visual. Hoje já tem visos sonoros também. São coisas que estão evoluindo. Então, essa parte da acessibilidade tem melhorado. Não é 100% ainda. Porque tem casos até interessantes que não batem com a lógica. Por exemplo, tem um lugar que eu não vou dizer o nome agora, não tem necessidade. O banheiro é perfeito, acessível, porta larga, barra de apoio, vaso adaptado e tal. Mas para chegar no banheiro tem batente. Então o prédio não é acessível. O banheiro só precisa chegar ao banheiro. Você estando lá dentro, o banheiro é perfeito. Dá vontade de não sair de lá, né? Mas para entrar no prédio tem batente. Então quer dizer, não é que a pessoa é deficiente, o prédio é que é deficiente. O prédio ele é deficiente na acessibilidade. Sim. Né? Então um dos pontos é isso. O outro é o desconhecimento mesmo. O desconhecimento, porque de lá para cá muitas leis foram criadas, né? E são criadas, são modificadas. Tem a lei da acessibilidade, que alterou muita coisa. Foi uma lei da ONU, né? Normas da ONU, que o Brasil aderiu, né? Colocou dentro do seu ordenamento jurídico. E uma delas até comentei com a Clarice aqui no começo. Você já deve ter visto, talvez não tenha percebido, mas já viu, que hoje os corrimões tem duas barras, né? Tem uma barra alta e uma barra baixa. Para pessoas com nanismo, né? Sim. Então, é uma coisa que a gente vê e não sabe o porquê, né? Mas ainda não se vê muito, Não se vê muito, está melhorando, né? Então, a pessoa que, por exemplo, se sentir prejudicada... um outro dado interessante também quanto a isso é que o prédio ele tem que ser acessível em todas as entradas. Não basta ter... Não, a entrada principal é acessível, mas a secundária não é, não. Todas têm que ser acessíveis. Todos os locais públicos que dão acesso ao público, todos têm que ter acessibilidade. Márcio, qual é o órgão que fiscaliza isso? Tem o Ministério Público, né, que é o principal fiscalizador da lei, de maneira geral, né, e se a pessoa está prejudicada, ela pode procurar a Defensoria Pública. Então, se você se sentir dentro, como você falou, essa história desse prédio foi bem algo bem icônico, né? Exato. E achar que aquilo ali não está legal, mesmo sendo prédio privado. O primeiro local seria a Defensoria Pública aí? A pessoa pode, né, optar pela Defensoria Pública, caso não queira pagar um advogado, ou pode contratar um advogado mesmo, particular, né? E também tem órgãos como o DECOM, no nosso caso aqui, que no Brasil geral é PROCON, né? Sim. Que aqui é DECOM também, não sei se ainda é, DECOM, PROCON, e que também pode resolver algumas questões. E tem o lado judicial e o lado administrativo. O DECOM administrativamente. E a via judicial, né? Judicialmente você entra com ação e tal. Houve um caso interessante que um deficiente, né, servia numa igreja. Ele tocava, ele era cadeirante, usava cadeira de rodas, e ele servia na igreja. E ele nunca tinha precisado ir ao banheiro. Mas aí um dia ele precisou. Não tinha banheiro acessível. Ele se sentiu prejudicado e tal. E ele até ia deixar passar, mas a família não gostou. Aí entrou judicialmente contra a igreja. E a igreja pagou uma multa de R$14 mil. E ainda teve que fazer o banheiro.
Então, quer dizer, é uma das coisas que eu pretendo também até falar, direcionar também pessoas que têm empresas, pessoas que têm estabelecimentos públicos, né? Restaurante, pizzaria, farmácia, o que for. Não precisa ser público de ser do governo, Não, mas que tem um atendimento, Que Isso. atendimento que era isso recebe que eu ia... público. Exatamente. Que tem os públicos são obrigados, por lei eles são obrigados. Embora a gente saiba que ainda precisa resolver. Mas aí entra, deixa eu fazer um complemento aqui dessa pergunta. Se eu não sou se eu sou, por exemplo, um prédio comercial que tem salas para alugar, eu tenho obrigação de ter acessibilidade. A lei brasileira Sim. hoje já exige isso. Sim, tem a obrigação, e não só de ter acessibilidade, mas existem as especificações técnicas. Sim. Largura de porta, largura de inclinação de rampa. A BNT, não é isso? Tem também, tem outras também. Por exemplo, o descanso, porque eu estudei numa faculdade, também não vou dizer o nome, que tinha rampa. Eu estudava no andar de cima. Tinha rampa, mas não tinha cadeirante que conseguisse subir sozinho a rampa. A Unifor. Eu não vou dizer, não. Eu que estou dizendo, eu estou chutando. Eu estudei na Unifor, tem várias rampas. Pronto, eu subi. Mas dependendo da inclinação é difícil, precisa de uma pessoa atrás, né? Não puxando. Não tinha condições. Eu me considero até, meus braços são até um pouquinho fortes, mas não tinha condições, não tinha. Porque era muito íngreme e muito longo. E além disso, eu tinha medo da cadeira Virar. porque E sem stop, né? Sem aquela parada plana. a parada tinha, mas tão longe Não, que... não é em cima, aí também não muito adianta. grande. Era quase a o pico da rampa, neblina. Não adianta. E na época eu operei esse joelho e eu estava de cadeira de roda. Mas, por sorte minha, o meu irmão estudava na Unifor também. Olha aí. Isso não, Não, mas a gente fala pra querer o melhor, né? Porque eu, por exemplo, Até eu amo para essa que eles tenham a universidade. oportunidade de adaptar também. Pronto, Então meu irmão estudava comigo e ele me ajudava a subir. Aí ele subia comigo, ia lá para a sala dele, aí eu ficava lá e na hora de ir embora ele vinha, às vezes pedia alguém para descer, porque realmente tinha esse problema. Então tem o tipo de inclinação, o descanso, largura de um corrimão para outro, são vários. Então, tanto os prédios públicos como os particulares, sim. E se o prédio for novo, então ele tem que se adequar à lei que está vigente a partir daí. Os mais antigos devem também se adaptar. Mas os novos são obrigados. Se eu vou construir um prédio agora, ele vai ter atendimento público, ele tem que ser acessível. Seguir a lei. Hora da Saúde de volta. Quero dizer a vocês que a gente tem alguns ouvintes que não tem coragem de escrever a pergunta no chat, né, do YouTube e mandam as perguntas pelos nossos WhatsApp. Não tem problema não, viu? Podem mandar de toda forma. O que foi que chegou aí para vocês de pergunta, Justino? Para mim foi o seguinte, não é o meu caso, eu só tô com 115 quilos. Certo? É uma Você bobagem, alto, né, nem Justino? meu, nem do Nilton, meu diretor. Mas assim, o excesso de peso, ele se encaixa como deficiência. E outra pergunta complementar, se você vai num lugar e as cadeiras são frágeis, elas não estão preparadas para aquelas pessoas que têm um pouco mais de peso, isso é uma coisa que eu posso reclamar também, é uma coisa que, assim, como é que se situa o cidadão obeso nessa questão da deficiência? Como eu falei no primeiro bloco, a deficiência só é considerada se ela for permanente. Ok? Se você perder um braço, por mais que você coloque uma órtese, uma prótese, você não tem um braço. Sem o braço, né? E a deficiência, embora, vamos supor que daqui a 20 anos, o braço que você colocou é ainda melhor do que o seu braço. Se a lei não for alterada, você continua na situação. No caso do obeso, existe a obesidade mórbida, né? Que é aquela que chegou a um limite e que a pessoa não anda, a pessoa não consegue nem amarrar o sapato às vezes, né? Não consegue sair do quarto muitas vezes, que tem que às vezes quebrar a parede, quebrar a janela, como eu já vi casos. Então, quando chegar a esse ponto, que não há um retorno, não há um tratamento, não tem nada que a medicina possa fazer para que aquela pessoa saia daquela situação, então ela pode, através de um laudo médico, oficial, pedir para ser enquadrada como deficiente físico. Nesse caso, sim.
E com relação a espaços, hoje nos cinemas a gente vê muito isso, né? Cadeiras, Sim. nas salas de espera algumas. É o bom senso. Se a pessoa chega num estabelecimento onde não tem, ele deve exigir mesmo. Olha, eu quero uma cadeira que Me caiba. que me suporte aqui o peso Me e tal. deixa confortável, né? Pra e não ficar sem com risco. medo a noite toda, E né? sem risco de eu me acidentar. Então, é uma coisa que você pode exigir da empresa. Então, as empresas já têm que pensar também, de preferência antecipadamente, para não acontecer aquele caso da igreja, que teve que pagar 14 mil reais e ela teve que fazer o banheiro acessível, porque não tinha feito. Márcio, eu vou pegar esse gancho aí do Newton e eu vou estender para um negócio que é bem comum, que são as viagens. Você sabe que as aeronaves, as nossas aeronaves, elas têm um tamanho padrão, não? E Cada vez menor. se você é normal para maior, eu não falo mais fortinho, gordinho, né? Eu falo para Basta maior ter de a perna tamanho. grande, né? Ser alto. Exato. Já Então tá você ferrado. já fica ali meio impressado. E no caso de uma pessoa que às vezes até cobrado um assento extra, né? Ah, você quer, tudo bem, então você paga 3 assentos. Isso, como é que fica? Você já viu algum caso desse tipo? Não, eu tenho experiência minha. Eu me operei em São Paulo a coluna e eu tinha que ficar 6 meses deitado. Não podia sentar de jeito nenhum. Foi uma cirurgia muito delicada, né? E praticamente desmontou toda a coluna e montou de novo. Colocou uma haste nas costas. Tem um nomezinho, haste, Não, sim. Tem um nomezinho, uma haste de metal nas costas. E na época eu fui eu e meu pai para São Paulo, fizemos a cirurgia e eu paguei 3 cadeiras. Para poder deitar. Eu paguei 3 e o papai pagou a dele. Então foram 4 para 2 pessoas. Isso faz tempo, né? Faz bastante tempo. Eu não sei se em relação à aviação, é uma coisa que eu ainda não pesquisei, se elas são obrigadas a ter esse tipo de assento. Mas, avaliando assim, pelo que a lei geral diz, elas teriam que se adequar. É porque senão você não consegue viajar, ou você vai pagar que tem um muito, ou assento você não na viaja. frente só, né? Eu acho que Tem um ou aqueles assentos dois. especiais, né? Mas eu não tenho certeza Não, mas se eles são mas preparados para esse tipo de caso. Eu digo né? porque, assim, eu já viajei algumas vezes nesses assentos, eles são, para o meu tamanho, eu sou um indivíduo mediano, justos. Nem para mais, nem para menos. Se eu puser uma pessoa como meu irmão, por exemplo, que tem 135 quilos e 1,83 m, ele vai ficar bem justo, Já bem vi compacto, assento ele não vai assim, caber mas bem. Um só na frente do avião. Mas Parecido com aquele do posso cinema. puxar aqui outro assunto, Vamos lá. Eu também É uma quero, coisa viu? que Se em eu algum acho que- momento os homens deixarem, mas vocês podem ir. que eu acho que é uma coisa que eu acho que deve incomodar bastante, né? Eu, como gordinho, às vezes me incomoda, é o seguinte. A gente sabe que hoje existe uma conscientização muito grande em relação, assim, a imprensa fala muito sobre isso, sobre acessibilidade, sobre deficiência, sobre respeito, não só em relação ao deficiente, mas a questão do negro, né, da gordura. Mas como é, assim, você que vive essa realidade, tem lugar de fala, a questão do bullying, né? Assim, em relação, é uma coisa mais polêmica, assim, mas como é que hoje, assim, tá pior, tá melhor? O que acontece em relação a isso? Eu vou enganchar a pergunta dele na minha. Você falou que no início, para você, você nem se sentia deficiente porque você já não se lembra como era até antes, né? Mas aí, em que momento você começou a perceber o olhar, que aí tem a ver com o que o Justino está falando, esse olhar diferente do outro? Hoje o bullying assim, diminuiu bastante, até por essa cultura mais do respeito, né, em todas as áreas. Realmente melhorou muito. Quando eu era criança, claro que uma criança, quando vê qualquer coisa diferente, não é obrigado a ser uma pessoa com deficiência, se ele vê um bicho que ele nunca viu, uma planta que ele nunca viu, ele estranha. Qualquer criança estranha, né? E eles olhavam, tu pode andar, tu pode correr, tu pode fazer isso, tal. Né? Então, você começa a dizer, não, isso, né? Isso não me atrapalha nisso, não, eu não faço isso, mas faço isso, você faz isso, não faço, tal. Então, quer dizer, eu sempre levei tranquilo. Agora, tem aquelas, principalmente mães também, da época, né, e pessoas assim, diziam, coitadinho, o bichinho é doentinho, né, esse tipo de comentário bem cearense assim, mas né, o bichinho é doentinho, coitadinho, tipo essas coisas, né, que a gente ouvia, né, há um tempo atrás.
Hoje eu não vejo mais, né? Hoje eu não vejo mais, pelo contrário, né? Eu vejo as pessoas se esforçando para tentarem tratar todo mundo igual. Hoje eu não sinto mais. Mas esse seu comentário, às vezes, é traduzido por você, o bichinho doentinho, como sendo um bichinho menos capaz. Exatamente, é. Então, assim, você não é capaz. Você está na escola aqui, mas infelizmente, intelectualmente, por exemplo, você tem uma deficiência nas pernas, você não tem deficiência mental. Não. Nenhuma, né? Não. Então, assim, de confundir as coisas por desconhecimento e achar que você as pessoas misturam, né? assim. Um pouco, né? Acha que uma coisa é ligada à outra, né? E não tem sentido isso. O termo deficiência, pessoas com deficiência, está errado? Pessoas com necessidades especiais ou é pessoas com deficiência? Hoje a própria lei determinou que o correto é dizer pessoa com deficiência. Tá. Antigamente se falava portador de deficiência. Mas portador é uma coisa que eu levo e depois não quero mais levar. Eu estou portando esse celular Portador hoje. de celular. Mas hoje eu não quero mais portar. Portador de muito dinheiro no bolso. Justino. Mas então hoje a nomenclatura correta é pessoa com deficiência. Inclusive, uma das coisas que até a gente estava comentando aqui no intervalo, que o Salvador tem até um caos para contar, né? Sim. Se você quiser, eu conto. Conta aí, eu complemento. Houve uma vez um deficiente visual, tá? Visual. E alguém chegou para conversar com ele sendo deficiente visual, e alterou o tom de voz para bem mais alto. Olha, você pode... Ele ouviu a primeira, a segunda, a terceira vez. Olha, amigo, eu sou deficiente visual, mas eu ouço perfeitamente bem. Pare de gritar. Por favor, né? Porque aí eu vou sim me tornar um deficiente auditivo também. As pessoas, por desconhecimento, taxam todo mundo e acabam colocando, né, coisas a mais do que inclusive, assim, é um pouco difícil das pessoas conviverem, entenderem assim, como proceder, porque tem vários tipos de deficiência, né? Tem o físico, tem o visual, tem o auditivo, tem o próprio nanismo, que a gente falou aqui, a pessoa obesa. Então você deve deixar a pessoa à vontade, estar ali próximo para oferecer ajuda, mas existem coisas que você não deve fazer nunca, né? Um bom momento para a gente aprender. Então, o quê, por exemplo? Deixa eu ver, porque isso aqui é até um dos assuntos que eu quero também tratar no meu canal. E essa aqui é uma deles, né? Se a pessoa é deficiente visual, não tem porque você está gritando com ela. Outra coisa, a pessoa é deficiência auditiva. Então, eu devo falar sempre olhando para a pessoa. Sim. Eu não vou falar, a pessoa olhando para mim, eu digo, você se lembra daquele dia que a gente foi... Quando você vira o rosto, o deficiente auditivo não vai mais ler o seu lábio. Como é que ele vai entender o que você disse? Então, você sempre... Existe, então, uma etiqueta existe. Né, de trato com Por exemplo, eu me encontrei com a pessoa que é deficiente visual. Eu percebi que ele é deficiente. Então, você pode tocar no ombro. Senhor, senhora... tudo bem? Como é que tá? Você toca para a pessoa saber que você está ali que naquela distância e tal. Isso para quem dá aula é tão engraçado, porque se você for pelo hábito nosso, às vezes a pessoa tá dando aula, né, para um deficiente visual, por exemplo, e fala, como nós podemos ver, isso. Eu não tô vendo. Exato. Então você tem que pensar de uma forma correta para transmitir a informação. Interessante, eu assisti uma vez uma palestra eu acho que isso também as pessoas já estão começando, né, a ter essa sensibilidade. E antes foi até uma das nossas ministras, antes dela começar a falar, ela falou, eu sou uma mulher branca, do cabelo curto, loira, e estou em cima de um palco. Isso. Diante do público que está numa cadeira com níveis elevados. Isso que a gente chama de autodescrição, né? Achei super é muito interessante isso aí. Se usa bastante e naqueles filmes, programas que tem aquele audiodescrição, né? Porque tem essa opção, né? Que existe a dublagem, que é o que a pessoa diz, o outro vai dublar para sua língua. Existe a legenda. E existe a audiodescrição. Vamos supor, você se levantou de uma cadeira, o ator está ali no filme, se levantou de uma cadeira e se dirigiu para outra pessoa. Então, no audiodescrição, o narrador vai dizer isso. Fulano de tal se levantou, deu 3 passos em direção a tal. Porque a pessoa que não enxerga, ela vai criar na sua mente a imagem do que está acontecendo. Música romântica, Isso, exatamente,
Então, esse audiodescrição é interessante. E em palestras eu já vi também. E muitas pessoas não entendem o porquê que a pessoa está dizendo aquilo. Mas é por conta disso, é a audiodescrição. Deixa eu só também falar, eu perguntei se o certo era falar pessoa com deficiência ou pessoas com necessidades especiais, porque o Gilson Melo colocou aqui, são ditas pessoas com necessidades especiais, mas depois ele explicou, refiro-me ao caso do obeso não mórbido, né, que seria então uma pessoa com necessidade especial, o obeso. Eu desconheço essa classificação, porque antigamente tudo era pessoa com necessidade especial, né? Aí já mudou, né? Eu sei que a lei agora determina que a pessoa que tem deficiência permanente é pessoa com deficiência. Agora, essa aí pode... Eu não estou muito a par, mas acredito que o doutor Gilson deve ter dado uma olhadinha e para fazer essa diferença, né? E, assim, agora eu vou lhe perguntar da sua vida pessoal mesmo. Pois não. Você já se sentiu discriminado, assim, no emprego ou numa situação qualquer em que você foi fazer e o cara te disse alguma coisa ou te pediu de fazer alguma coisa? Teve que mostrar a sua capacidade, né? Não, além do normal. Assim, que me vem à minha mente agora, não. Mas uma coisa interessante, na época da compra do carro, isso há muito tempo também, já faz um tempo, eles pediam para você tirar a carteira, né, como deficiente, que fazia a vistoria no carro primeiro. Aí depois você... Era uma coisa meio estranha, porque você tinha que estar habilitado para depois... comprar o carro. Adaptar o carro. Então, como é... Aí eu me pergunto, como é... Você tirar a carteira no carro normal? Como é que eu vou aprender... Vale Cristo. Aprender a dirigir num carro normal se eu preciso da adaptação. Sendo assim, você não precisa... Não tem sentido, né? Ouve a galinha, né? Exato. Nesse, aquela história de dar com a mão, né, e tirar com a outra só para dizer que tem, né? Mas aí consertaram isso, ainda bem, né? Porque era uma excrescência. Uma aberração. Uma coisa que não tem menor sentido, né? Mas assim, que eu me lembro assim, ou não sei se é porque eu também não gosto de lembrar as coisas ruins, né? Eu apaga, né? Deleta. A minha vida sempre foi assim, eu nunca fui muito de gravar as coisas negativas, né? Assim, eu não me lembro, assim, exatamente uma coisa que tenha me afetado, que me marcado. Doutor Márcio é casado? Sou, tenho 2 filhas. É isso que eu ia perguntar, das filhas. No próximo bloco, doutor, então eu vou perguntar em relação... Eu tenho algumas perguntas em relação a escolas, né? Porque provavelmente podia ser que na sua época fosse diferente, como você falou, mas como você tem filhos, você deve saber como é que estão as escolas hoje em dia. Mas a gente volta já já. Hora da Saúde está de volta. Hoje a gente está recebendo aqui o doutor Márcio. Não é isso, doutor? Exatamente. Doutor, eu enrolei porque eu estava procurando aqui seu sobrenome. É doutor Chaves. Chaves, responsável pelo Núcleo de Assistência Social e Jurídica de Atendimento ao Cooperado da Coap. Isso. Inclusive tem um bordão, doutor Márcio Chaves. Abrindo as suas portas. Olha aí. Menino, foi tu que inventou, né, doutor? Doutor Márcio Chaves, além de advogado, é músico, produtor musical, trabalha, está começando um trabalho agora de assistência sobre os direitos da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Isso. Doutor Márcio teve paralisia infantil quando era muito novo, né? De bebê, 10 meses de idade, né? E aí, como sequela dessa poliomielite, né? Isso. Ele ficou, então, com essa paralisia e, por isso, também ele tem uma sensibilidade maior para esse assunto e gosta de ajudar as pessoas. Inclusive enxergar o que pessoas não enxergam, né? Tem essa experiência, né? Gente, tá lotado aqui de parabéns para vocês, viu? O Gilson... O Gilson é doutor, é? Doutor Gilson. Doutor Gilson Melo. Doutor Gilson Melo, querido. Obrigada pela sua participação, viu? Ele disse que está de plantão, saindo agora para a ocorrência e está dando os parabéns pelo trabalho, pelo programa. A Lili, quem é a Lili? É fã de vocês. Não, é minha colega do núcleo lá, né? Doutora Liliane. Doutora Lili é fã. Porque a gente chama ela de os amigos mais próximos.
de Lili, né? Mas é a doutora Liliane. Ela escreveu, o doutor Valderi falou muito bem, o preconceito acontece quando o outro conceitua a deficiência física a uma falta de capacidade em outros aspectos, principalmente no aspecto intelectual. Exatamente. Isso aí as pessoas confundem mesmo, né? Porque acho, não sei se vocês lembram, tem uma propaganda, é tipo um restaurante, aí mostra uma menina com a bandeja que ela tem síndrome de Down, né? Então ela passa para lá e para cá, na filmagem e tal, aí houve um barulho de bandeja caindo. Então o público e as pessoas que estão lá no restaurante, né, olham para ela, né? Aí depois mostra ela mesma procurando, ela com a bandeja na mão e procurando, quer dizer, foi outra pessoa que caiu, tem nada a ver. Mas as pessoas associam isso, né? O deficiente, qualquer que seja, parece-me que afeta a deficiência intelectual, que não é verdade, está longe de ser verdade e nunca vai ser verdade isso. Doutor, no último bloco eu deixei a deixa, olha, que redundância. Como é que está a situação das escolas em relação à acessibilidade? Você disse que tem 2 filhas, né? Exato. Então você com certeza deixa as crianças, não sei se são crianças, no colégio. Já foram. Já foram. E aí, tem acessibilidade nos colégios? Tem um fato interessante sobre isso, que eu tive que também até acionar a Defensoria Pública, porque a minha filha mais nova estudava na escola pública, né? Isso é até um direito que já estou aqui adiantando para quem passa por esse problema. E eu busquei uma vaga na escola pública, e a vaga próxima lá de casa, que era um quarteirão lá de casa, não tinha vaga. O colégio estava lotado. E só tinha distante, né? E, por conhecimento, né, da lei, eu sabia que eu tenho prioridade, como deficiente, de ter uma escola próxima, para levar os filhos e tal. Ou eu tendo filho deficiente, ou eu sendo deficiente, eu tenho direito a uma escola próxima e acessível. Então, fui lá na Defensoria Pública e falei que eu busquei vaga, né, e me foi negado e tal. A Defensoria então mandou uma cartinha para a direção da escola, e a escola abriu a vaga. Então, ela era um quarteirão só, facilitou bastante tudo, né? E a escola dela, que é uma escola que inclusive foi reformada agora, a gente pode dizer o nome? Pode. Pronto, é a escola Johnson, ali no bairro Luciano Cavalcante. Ela é bastante acessível, inclusive com elevador, rampas e elevador. Nos banheiros eu não tive oportunidade de entrar, mas a parte que eu vi, alguns poucos eventos que eu fui lá, ela é bastante acessível. E essas escolas estaduais que tem, praticamente hoje toda a cidade tem, né? Que é aquele padrão, 2 andares e tal, também são bastante acessíveis. Bom saber. Aquelas de educação integral, Isso, né? São bastante acessíveis. As particulares, a que eu estudei não era, né? Aconteceu até um fato que também, por uma insensibilidade, não vou dizer o nome da escola, que por insensibilidade... 27 de setembro, Farias Brito. Não Sai falando tudo depois. não vou dizer não. Brincadeira. Eu fui estudar na escola, né? Era eu mais 2 irmãos na mesma escola. E a minha sala estava para ser no andar de cima. Escada, né? Eu poderia subir, mas com mais dificuldade, né? Mas conseguiria subir. Mas aí o meu pai chegou lá para a direção e pediu para que desse uma sala embaixo, trocasse a turma. O colégio não quis, porque achou não sei o que e tal. Aí o meu pai teve que ameaçar. Disse, então eu vou tirar o meu filho de lá, né? Que era eu. Aí a escola, não, tudo bem, pode tirar. Não, mas tem mais 2. Vou tirar os 3. Aí a escola achou melhor não perder 3 alunos, né? Mas você tocou na história das escolas mais antigas, o Tem entendimento... 1 minuto, tá, doutor Valderi? O entendimento antigamente é que, assim, a responsabilidade por ser portador, né? Portador não, mas ter uma deficiência, era do deficiente. Era. E a escola, amigo, problema seu, não tem nada a ver com isso. Mas não é, Aí, né? quando, obviamente, não. Pois é. Pensamento totalmente errado. Ainda bem que as coisas estão mudando. Para melhor. Então é isso. Doutor, para terminar, diga só qual é a sua rede social. Já tem o canal no YouTube, que o senhor vai dar as dicas. Por enquanto está só o esqueleto, né? É Márcio Chaves, advogado. Mas por enquanto está só o esqueleto. E o Instagram também,
Márcio Chaves, advogado, mas eu ainda vou começar. Então, Mas aí quando começar, avisa a gente para a Aviso. gente poder, né, divulgar aqui, porque com certeza muita gente precisa dessas orientações. exatamente. Muito obrigada, doutor Márcio Chaves, advogado responsável pelo Núcleo de Assistência Social e Jurídica de Atendimento ao Cooperado da Coap. Obrigada, Justino. Obrigada, doutor Valderi. Obrigada a todos. Obrigado, Até Clarice. sexta-feira. Não Um há tempo abraço. para mais nada. Não.